sou a professora Rosiane e hoje eu trago um vídeo bacana para que a gente possa aí aprender algumas técnicas de como preparar uma aula de história. Isso mesmo, professor. Porque jovem graduando na universidade, infelizmente, nós não aprendemos a parte prática da nossa profissão. E nós vamos aprendendo com o decorrer das nossas aulas, das nossos erros, principalmente dos erros, e depois nós vamos nos aprimorando, obviamente. Então, hoje, com os 20 anos de carreira, já dá para mim ter uma noção, né, do que fazer em uma sala de aula e eu vou te passar isso agora. A primeira dica é: conheça a sua turma, professor. Isso mesmo. Seja ela do oitavo ao nono ano, da primeira série à terceira série do ensino médio, ou até mesmo da graduação, você deve conhecer a sua turma. Mas como? Nunca dei aula, e agora? Como é que eu vou conhecer a minha turma? Calma, que isso aí vem com o tempo. Você vai observando a turma, os alunos, as condições em que eles estão aprendendo. E aí você vai adequando a sua aula de acordo com a realidade desse aluno, professor. Bem, nessa dica aqui eu trago algumas observações que eu faço na aula. Para conhecer a turma, você deverá observar os alunos e assim saber o que chama mais atenção deles em uma aula. Converse com a turma, pergunte se eles compreenderam a aula, o que eles não entenderam. Dessa forma, você vai descobrir que tem turma, no caso, que compreende melhor a aula através de resumos, né? Turma que compreende melhor a aula através de material em point, turma aí que gosta muito de imagens. Então, cada turma, na verdade, vai ter a sua identidade própria, professor. Bem, professor, estando de posse dessa diagnose da turma, conhecendo a turma, você então vai colocar em prática a segunda dica: estudar o conteúdo. Após estudar o conteúdo, é necessário planejar a metodologia que será aplicada na sua aula, ou seja, como você quer repassar esse conteúdo para os alunos, né? Algumas metodologias que podem ser aplicadas, no caso, são aula expositiva, com o uso de quadro, pincel, aula expositiva, uso somente de data show, aula na biblioteca, embaixo de uma árvore, no corredor do colégio que você achar interessante, no jardim. Isso aí vai de acordo com a tua criatividade. Terceira dica: organize a aula dentro do tempo de 45 ou 50 minutos, professor. Geralmente, o tempo de uma aula de história é de 45 a 50 minutos. Se forem duas aulas, aí este tempo será duplicado, na verdade. A aula será organizada então com base nesse tempo. Quarta dica: mas como organizar a aula no tempo estipulado? É pouco tempo para muito conteúdo? Verdade. Isso é verdade. Bem, o início da aula deve ter entre 5 a 8 minutos. Isso é uma prática, né, que eu já tenho. Então, aí você pode chegar na aula, organizar seu material. Enquanto você está se organizando, professor, você já dá o bom dia ou boa tarde para o seu aluno, ou boa noite, pergunta como eles estão, e aí pede para eles tirarem o livro da mochila, colocarem o caderno em cima da mesa, porque se você não fizer isso, a turma vai ficar dispersa e começam a falar, principalmente se for uma turma menor. Bem, professor, se no seu planejamento você optou por uma aula expositiva no quadro, pode ser iniciada aí a sua aula oralmente ou um resumo no quadro. Após fazer o resumo, você, professor, professora, pode ir explicando para os alunos. Lembre-se, fique sempre de frente para os alunos. Essa é uma técnica aí didática correta, né, que o professor deve ter.
A sua aula expositiva também, professor, pode ter uso de imagens relacionadas ao seu conteúdo. Após explicar o conteúdo, ou no meio aí da explicação, se você, professor ou professora, acharem necessário, podem aí usar imagens. Eu coloquei alguns modelos aqui, intercalando a aula com o uso de imagem, ou charge, ou documento. Então, eu trouxe esse modelo da Revolução Francesa, né? Tem aí especificando o ano, e essa charge muito conhecida. Ela vai demonstrar aí o clero, a nobreza, o terceiro estado, então. E aí é uma forma que você tem de mostrar a charge, mostrar principalmente a referência, quem foi que fez, o ano. Você pode também, professor, intercalar a sua aula com documentos como relatos do período histórico. Aqui eu continuei a falar da Revolução Francesa, especifiquei o período aí, né, da Revolução Francesa e tem um relato. Aí esse relato vai trabalhar justamente o processo da Revolução Francesa, principalmente aí deixar claro ao aluno também, professor, as referências, para que esse aluno possa ir se habituando aos documentos históricos, como eles devem vir com datas, referências, né? Para que ele possa ir criando esse hábito. O aluno vai criando o hábito de análise, né? De imagem, de documento. Você também pode intercalar a sua aula, professor, com o uso de música. Aqui eu encontrei uma música sobre a Revolução Francesa, do Rouen. Tem só um trecho aqui da letra dela que fala realmente acerca do processo histórico da Revolução Francesa. Então, assim como você pode intercalar a sua aula ministrando o conteúdo e depois colocando essa música, você também pode começar a sua aula com uma música. Fica aí ao seu critério, professor. E se você resolver fazer uma aula com data show, com o uso do data show? Bem, não use todos os minutos da aula só com data show, pois a turma fica cansada, né? Principalmente se você colocar muito resumo no slide, não é aconselhado. Então você deve aí colocar mais ou menos uns 15 a 20 minutos no máximo para o data show, intercalando ele com imagens. Você também pode aí fazer um slide dinâmico. É fake ou fato? É? Jogo dos 7 erros. Como é que eu faço isso? Bem, aqui no canal tem um vídeo que eu fiz só para a gente trabalhar essas questões. Vou deixar o link então na descrição desse vídeo para você acessar depois, professor. Reserve também uns minutinhos da sua aula para o exercício, professor. Podem ser aplicados aí aos minutos finais da aula, ou aplicar exercícios quando a aula for dois tempos, pois você pode dividir o tempo para que os alunos copiem o exercício, resolvam e após você já faz a correção. Nossa, mas dá tempo de fazer tudo isso? Infelizmente, às vezes não. Por isso que o seu tempo tem que ser cronometrado, porque você vai ganhar duas coisas a seu favor, professor. Primeiro, você vai ter o domínio da sua turma, porque se eles tiverem o tempo todo algo para fazer, eles não vão levantar com frequência, não vão estar falando muito e você já vai estar agilizando o seu conteúdo, que é o segundo ponto aí que você ganha, né? E no caso, trabalhando os conteúdos que você precisa trabalhar. Porém, se você nunca fez um plano de aula antes, professor, aqui no canal também tem um vídeo exclusivo só como fazer um plano de aula, o que é um plano de aula, né? Passo a passo aí do plano de aula. Vou deixar também aqui, vou deixar o link de como fazer o plano de aula aqui na descrição desse vídeo. Professor, professora, querido aluno, jovem graduando, essa é um pouco aí das técnicas que eu aprendi em sala de aula e continuo aprendendo e espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se você quer
fazer alguma pergunta, deixa nos comentários. Se você quer deixar a sua técnica que você usa na sala de aula, também vai ser muito bem-vindo para todos nós aprendermos mais. Um forte abraço e eu desejo muito sucesso na sua aula, professor.